A partir de agora, o programa Escondendo-se na Luz, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. 21h59. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estão faltando 1 minuto para as 22 horas. E nós estamos aqui, neste momento, trazendo o programa Escondendo-se na Luz. Que Deus vos abençoe. Você que já está nos ouvindo agora através do canal Trabalho Missionário. Nós vamos ficar aqui, se Deus quiser, até às 11 horas da noite. E daqui a pouco nós iremos fazer a Santa Oração do Monte das Oliveiras. Está escrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 36, onde nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Fazendo o quê? Orando. É em todo o tempo. Nós não podemos descuidar da oração. Nós temos que orar noite e dia. Veja que Jesus, quando contou aquela parábola da viúva com o juiz iníquo, no final ele diz: não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então nós não temos outra opção. Ainda mais que nós estamos com os pés sobre a terra, num mundo muito perigoso. Olha as notícias. Veja, meu amigo, minha amiga, o que tem acontecido. Assaltos, assassinatos, homicídios, injustiças de todas as formas. O ódio no coração de muita gente. Não é verdade? Queria dar uma boa noite aqui para o meu irmão Dean. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Estou vendo sua mensagem aqui, né? Deus abençoe, viu? Obrigado por estar aí nos ouvindo. Meu irmão Dean, lá de Vespasiano, Minas Gerais. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas nós entendemos que estamos num mundo muito perigoso. Nós entendemos que estamos num mundo onde precisamos da proteção de Deus. Nós precisamos. Interessante que o mundo está cheio de demônios, de espíritos malignos. O diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para que possa devorar. Mas note que Jesus, com respeito aos demônios, Jesus ele mandou expulsar os demônios. Ele disse: expulsai os demônios. Ele poderia: eu vou expulsar sempre os demônios para você, meu discípulo, meu servo. Deixa que eu faça esse serviço. Mas o que ele manda fazer? Expulsar os demônios. Então é nós que temos que expulsar o demônio através de uma vida de oração, de obediência a Deus. E com respeito ao diabo, o que o Espírito Santo nos manda fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem coisa que Deus quer que nós façamos. E é por isso que nós estamos aqui agora nessa transmissão. Está no YouTube, mas é uma transmissão de rádio, porque só se ouve a voz. Daqui a pouco nós vamos orar. Antes das 11 horas nós vamos orar. A oração chamada a oração do Monte das Oliveiras, porque aqui em Lucas capítulo 21, além de Jesus dizer: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, ele diz assim, Lucas, ele diz assim: e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras. Veja que Jesus, mesmo cansado, ele ia para o Monte das Oliveiras. Talvez você que está me ouvindo aí agora esteja cansado,
vontade de dormir. Eu também estou cansado. Eu já fiz 3 reuniões hoje. Uma pelo vídeo, né, para Cordisburgo, e 2 aqui, 3 da tarde, 8 da manhã para Cordisburgo, 3 da tarde, 7 da noite. Sem falar o calor que está fazendo aqui, que deixa a gente cansado. Mas nós estamos aqui para orar, estamos aqui para falarmos com Deus. Daqui a pouco estaremos orando. Vamos passar aqui agora alguns testemunhos. Nós temos 2 testemunhos aqui de 2012 ainda. Vamos ouvir aqui. Temos alguns testemunhos de 31 de janeiro de 2021. Temos um testemunho aqui de 24 de fevereiro de 2022. Vamos ouvir, daqui a pouco voltaremos. Qual o nome da senhora? Alvina. Qual a bênção que a senhora recebeu aqui na igreja? Recebi as dentes que eu estava minha garganta doendo e agora Jesus me curou. Depois que a senhora tomou a água consagrada? Depois que eu tomei a água consagrada, minha garganta sarou. Graças a Deus. Palmas para Jesus, pessoal. Qual o nome do senhor? Afonso de Oliveira. O que o senhor estava sentindo? Dor de cabeça. Depois que o senhor tomou da água consagrada, o que aconteceu? Sarou por uma vez. Quem que abençoou o senhor? Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui neste momento na Igreja da Bendita Esperança, aqui na rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Daqui a pouco nós vamos começar a corrente de Jerusalém e eu tenho alguns irmãos aqui já. Qual que é o nome do senhor? Zé Maria. O senhor está participando da corrente de Jerusalém. Deus tem abençoado a vida do senhor? Sim, tem abençoado demais. Eu estou desde o início. Graças a Deus. Amém. Qual que é o seu nome? Edilene. Edilene, você está fazendo a corrente de Jerusalém. Tô. Deus tem te abençoado? Muito, muito, com certeza. Graças a Deus. Amém. Qual que é o seu nome? Mara. Mara, Deus tem te abençoado aqui na corrente de Jerusalém? Sim. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Maria Geralda. A senhora está fazendo a corrente de Jerusalém? Amém. Estou sim. Deus tem abençoado a senhora aqui na corrente? Graças a Deus. Tenho abençoado muito mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Tainara. Você está fazendo a corrente de Jerusalém? Estou. Deus está te abençoando? Sim, muito. Graças a Deus. Mais um irmão aqui. Vamos chegar aqui neste irmão. Qual que é o seu nome? Luciano Alves de Souza. Deus tem abençoado o senhor está fazendo a corrente de Jerusalém? Fazendo a corrente, graças a Deus, está dando tudo certo. Com a graça e o poder de Deus, pastor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos que já estão aqui, vamos juntos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Nós guardamos esses testemunhos porque não podemos esquecer as maravilhas que Deus já fez no nosso meio, não é verdade? Sempre bom relembrar. E lembrar que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo para todos sempre. Queria aqui mandar um abraço para a Tisa, né, que está ouvindo, né, a gente. E um abraço aí para o meu irmão Dean também, que está ouvindo, né? Nos ouvindo aí, lá em Vespasiano. Eu vou colocar um cântico espiritual aqui. No YouTube é difícil a música que nós podemos passar aqui para não dar direito autoral, então vamos passar um cântico espiritual do nosso trabalho missionário mesmo. Daqui a pouco nós voltaremos, já vamos orar já, daqui uns 5 minutinhos, vamos fazer a oração do Monte das Oliveiras. Te vimos, Senhor, e te adoramos. Te vimos, Senhor, e não duvidamos. Te vimos, Senhor, e te adoramos.
Ouvimos, Senhor, e não duvidamos. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tivemos, Senhor, e te adoramos. Tivemos, Senhor, e não duvidamos. Tivemos, Senhor, e te adoramos. Tivemos, Senhor, e não duvidamos. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvimos o Senhor falar, é-me dado todo o poder no céu e na terra. São Mateus, capítulo 13. E saindo Jesus de casa aquele dia, assentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele tantas campanhas, que entrando em um barco, se assentou nele, e toda a campanha estava na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E semeando ele, caiu uma parte da semente junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a afogaram. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E chegando-se a ele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E respondendo ele, disse-lhes: Porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque a quem tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: De ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não enxergareis, porque o coração deste povo está engrossado, e pesadamente dos ouvidos ouvirão, e os seus olhos fecharão, para que, porventura, não vejam dos olhos, e ouçam dos ouvidos, e entendam do coração e se arrependam, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvi o que vós ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que em seu coração foi semeado. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gozo, mas não tem raiz em si mesmo.
antes é temporal, e vinda a aflição ou a perseguição pela palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos, este é o que ouve a palavra, e o cuidado deste mundo, e o engano das riquezas, afogam a palavra e fica sem fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e o que dá e produz fruto, 100, e outro 60, e outro 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo, e dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou zizânia entre o trigo e foi-se. E como a erva cresceu e produziu fruto, entonces apareceu também a zizânia. E chegando-se os servos do pai de famílias, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente em teu campo? Donde lhes vem a zizânia? E ele lhes disse: o homem inimigo fez isto. E os servos lhe disseram: queres logo que vamos e a colhamos? Porém ele lhes disse: não, porque colhendo a zizânia, não arranqueis porventura também com ela o trigo. Deixai-os crescer ambos juntos, até a cega. E ao tempo da cega direi aos segadores: colhei primeiro a zizânia, e atai-a em molhos, para a queimar, mas ao trigo ajuntai-a no meu celeiro. Graças a Deus, 22 horas e 16 minutos. Vamos orar então, né? Vamos falar com Deus nessa hora, fazermos a oração do Monte das Oliveiras. Se você que está, se tiver mais alguém me ouvindo, né? Que às vezes o número aqui que aparece no YouTube às vezes engana. Quando é poucas visualizações, por exemplo, outro dia estava fazendo a oração do meio-dia, estava aparecendo que não tinha ninguém, 0. Só que tinha 2 pessoas mandando mensagem no chat aqui do YouTube pedindo oração. E o meu celular também estava sintonizado, então no mínimo tinha 3, só que estava aparecendo 0, ficou aparecendo 0 o tempo inteiro, né? Então nós não podemos confiar muito aqui no número aqui do YouTube. Porém, se tiver alguém mais ouvindo e quiser deixar o seu pedido de oração, é só mandar o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp. 031 9, ou melhor, vamos passar o número do trabalho missionário. 018 996 43 9361. Vamos falar com Deus. É momento da oração do Monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso amado Rei, que privilégio, Senhor, que bom podermos estar aqui orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de ter uma atitude como a tua atitude quando o Senhor esteve aqui nessa terra em figura humana. O Senhor, durante o dia, ensinava no templo e à noite o Senhor ia para o Monte das Oliveiras. E nós estamos aqui agora, Senhor. Uma hora dessa, 10h18 da noite, com certeza, onde o Senhor estava? No Monte das Oliveiras. Fazendo o quê? Orando. Nós estamos aqui agora, Senhor, e colocamos o nome nessa oração, de oração do Monte das Oliveiras, em memória do que nós lemos aqui em Lucas capítulo 21, 17 ou 37. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos estado aqui no trabalho missionário 24 horas disponível para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor. E nós
notamos, meu Deus, muito claramente uma oposição do inferno contra aqueles que são discípulos do Senhor. Nós temos notado a dificuldade. Meu Deus amado, verdadeiramente, o diabo e as portas do inferno, eles pelejam contra a gente. E essa peleja, ela é ininterrupta, não tem trégua. Meu Deus, a tua palavra está cheia de admoestações para nós, do tipo: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Lá também está escrito que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém que possa devorar. Aí nós vemos noutra parte o Senhor dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Meu Deus, a nossa carne, ela é fraca para a oração. A nossa carne é fraca no sentido de não aguentar a oração, mas nós temos que aguentar a si mesmo, nós temos que vencer a carne. E se nós realmente nascemos de novo, se nós temos o Espírito ressuscitado dentro de nós, então pelo Espírito nós podemos vencer essa carne que é fraca e orar. Quando o Senhor disse para os teus discípulos: vigiai e orai, o Senhor estava dizendo para eles vencer a carne. Tanto é que o Senhor disse: a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, poderíamos ter ido dormir, já são 22h21, mas estamos aqui orando. E eu peço, Senhor, meu Deus, encarecidamente, por cada irmão que está orando conosco. Eu oro pelo Dean, meu primo, meu irmão. Meu Deus, para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor dê ele saúde, para que o Senhor livre ele do mal, para que o Senhor abençoe a família dele. Eu oro pela minha filha Tisa também, que o Senhor, meu Deus, a fortaleça, a ilumine. Senhor, eu oro, meu Deus, nesta hora, por todos aqueles que nos pedem oração, Senhor. Todo dia chega para nós 1, 2, 3 pedidos de oração. E às vezes, meu Deus, pessoas até desesperadas, como é o caso da nossa amiga, da nossa irmã Adna, lá de Cachoeira da Prata, que mandou um áudio para nós hoje, pedindo oração pelo seu sobrinho Alex, que estava jogando bola em Cachoeira da Prata, caiu e bateu a cabeça no muro. E ela mandou até um vídeo para nós dele no hospital, não estava conhecendo ninguém. Meu Deus amado e querido, nós oramos para que o Senhor tire ele dessa situação, que ele possa se recuperar e ficar sem. Senhor Jesus, nós oramos. Te agradeço, meu Deus, pelos testemunhos também. A minha tia disse, lá de Corinto, nos mandou uma mensagem também dizendo que estava passando muito mal, mas que agora já melhorou. Meu Deus amado, um irmão de Adamantina que disse que estava sentindo muitas dores e agora não está sentindo mais. Então nós te agradecemos, porque nós que confiamos em Ti, nós que Te buscamos, muitas vezes nós já vimos o Senhor responder às nossas orações. Ó Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu vou tentar, Senhor, estar aqui todo dia à noite, sempre que possível. Obviamente que vai ter dia que não vai ter como estar aqui ao vivo fazendo a oração, mas eu vou tentar sempre estar aqui com esta oração do Monte das Oliveiras. E que o Senhor possa trazer mais irmãos para se unir conosco nesta corrente de oração. Não estamos fazendo isto aqui para ficar famoso, para termos aqui, meu Deus, muitos seguidores, não. Estamos fazendo isto aqui para que aqueles irmãos que nos conhecem possam se unir conosco em oração, Senhor. Aqueles que nos conhecem aqui de Mariápolis, de Cordesburgo, Senador Mourão,
meu Deus amado, para que eles possam ter este momento também disponível para orar conosco. Ah, Jesus, nós nos alegramos porque temos certeza que o Senhor já enviou a tua proteção para cada um de nós. Ilumina, meu Deus, a vida de cada um de nós nesta noite, pois assim nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O irmão Dean escreveu estamos ouvindo, e a Tirza Tainara escreveu amém. Graças a Deus aí, ó. Já somos 3, né? Que bênção, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor Jesus, né? Estamos reunidos aqui através deste meio de comunicação, né? Que é o YouTube. Vamos usar isso para a glória de Deus, né? E vou estar pedindo ao Senhor Jesus para poder trazer outras pessoas também, principalmente as pessoas que nos conhecem, né? Aqui de Mariápolis, os irmãos de Cordesburgo, para eles saberem que tem essa opção de estarem orando à noite também. Vamos colocar mais uma música e eu vou ficar aqui até 11 horas da noite aqui, colocando música, narração da Bíblia. Vou ficar aqui. Vai que entra mais alguém aqui e pede oração, não é verdade? Aqui no chat. Então, vamos ficar aqui. Amém? Deus abençoe aí os irmãos. Vamos continuar aí até às 11 da noite. Em meio a tanta dor e sofrimento, o coração parece não aceitar que tudo tem que ser assim. A vida tem que ser sofrida. O pensamento voa longe, tentando encontrar explicação. Porque, Senhor, não sei, Senhor, porque tudo dá errado. Mas uma luz comigo está pra clarear minha noite. Mas uma luz comigo está pra clarear minha noite. E essa luz diz: eis que eu estou convosco até a consumação do mundo. Eis que eu estou convosco até a consumação do mundo. Eu confio, Jesus, em ti, mesmo que eu não entenda o porquê, eu confio.
22 horas e 29 minutos. Graças a Deus, graças a Deus. 22 horas e 29 minutos. Vamos relembrar aqui alguns testemunhos, né? Aqui de Mariápolis. Eu vou passar aqui testemunhos. São 6 testemunhos. 5 testemunhos aqui de Mariápolis. Vamos ouvir aí e daqui a pouco voltaremos. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje na cidade de Mariápolis. Estamos aqui na corrente das 2 orações. Eu tenho aqui uma irmã. Qual o nome da irmã? Lindacir. A irmã estava com um problema de saúde, é isso? O que a irmã estava sentindo? Eu estava sentindo uma dor nas costas e uma dor no pé. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu estou curada. Participou aqui da corrente das 2 orações. E como que está hoje, agora? Agora já está curado, porque não estou sentindo mais nenhuma dor. Nada. Nada. Quem que abençoou a irmã? Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui em Mariápolis, nessa quinta-feira, dia 24 de abril, e eu tenho a irmã Maria. Maria. Irmã, Souza. qual a bênção que a senhora recebeu de Jesus? A bênção que eu recebi através de das Jesus, orações. através das orações que eu pedi para o pastor, eu também entrei em oração, a igreja também em campanha, que o esposo dela falou que não gostava mais dela, ela chama Vanessa, mora lá em Santa Bárbara do Oeste, e graças a Deus eles estão bem, né? Agora ela nem está trabalhando, ele falou que não precisa dela trabalhar, que ele banca tudo, né? E graças a Deus ele vai passear com ela, vai jantar no shopping, né? E tá bem, graças a Deus. Então eu agradeço a Deus por essa bênção que eu recebi, né? De Quem Jesus que abençoou Cristo. a senhora? Jesus Cristo. Amém. E Palmas as para orações Jesus. também. Amém. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Eu estou aqui na cidade de Mariápolis e eu tenho aqui alguém que recebeu uma bênção de Deus. Qual o seu nome? Tânia. Ô Tânia, qual o problema que estava na sua casa? Eu via vulto. Tinha um vulto aparecendo lá na sua casa. Sim. Depois que nós fomos lá e fizemos uma oração, o que aconteceu? Sumiu. Desapareceu o vulto. Sim. Você já constatou que o vulto não aparece mais lá? Não. Quem é que te abençoou? Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos aqui no trabalho missionário em Mariápolis e eu estou aqui com a Cícera. Ô Cícera, qual a bênção que você recebeu de Jesus? A bênção que eu recebi, que na sexta-feira da meia-noite, eu não pude vir. Mas eu me concentrei em casa na oração, lá também, com fé, sabendo que você estava em oração. E eu peguei firme, porque eu estava com a dor assim de um lado. Já fazia tempinho que eu estava com essa dor. E eu sempre reclamava para minha irmã dessa dor. Mas, de repente, a dor sumiu. Quando fui lembrar da dor, no outro dia. Enquanto você ouvia a oração. Enquanto eu ouvia a oração. E não voltou mais a dor? Não voltou mais. Agora eu estou cuidando das minhas coisas, eu abaixo, levanto e não tenho mais aquela dor que eu estava. Sumiu, desapareceu a dor. Graças a Deus, desapareceu. E é do lado direito que eu estava com essa dor. Amém. Quem te abençoou? Jesus Cristo que me abençoou. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu estou aqui com a dona Neide. Dona Neide, qual a bênção que a senhora recebeu aqui no trabalho missionário, nas correntes de oração, aqui em Mariápolis? Olha, é o seguinte, eu tinha osteoporose na minha perna, né? Doía muito. E tudo em 6 vezes, eu pedi exame de sangue, né? O médico pedia para mim. E agora, essa vez, esse mês, eu pedi de novo, fez. Aí, o meu exame de sangue já deu ótimo. O médico falou assim que meu sangue não tem mais nada, tá bem, sabe? Eu fiquei até contente, então eu agradeço, né? Muito.
É de 6 em 6 meses que a senhora faz? 6 meses fazia exame de sangue. E sempre dando alteração. Isso. Mas dessa vez agora Não deu nada. está totalmente normal. Está normal, né? E a senhora já estava frequentando aqui a corrente, né? Estava sim. Graças a Deus. A senhora está feliz com essa bênção? Estou e agradeço muito, né? Pelo estar aqui, né? Pelo pastor Eliezer, né? E Jesus, né? Em primeiro lugar, Jesus, né? Que me abençoou, né? Isso, eu já ia perguntar quem que abençoou a senhora? Por Jesus. Amém. Graças a Deus. Hora certa. Estão faltando apenas 25 minutos para as 11 da noite. Eu vou ficar aqui até as 11 horas da noite, né? Eu queria também dizer para o Dean que Deus possa abençoar a esposa dele também, a Ádila, né? Deus abençoe a Ádila também. Dizer para a Tisa também que Deus abençoe a Aparecida, que está lá com ela também. Deve estar ouvindo, né? Também. E o Heitor deve estar dormindo, né? Mas se estiver acordado, um abraço aí para o Heitor também. Vamos colocar uma canção aí, um cântico espiritual. O mundo passa. Daqui a pouco voltaremos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o amor do Pai, nele não está. Porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
permanece para sempre. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo fajá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também, desde o despojo
até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante de outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi! Esse é o despojo de Davi! E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Berzó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. De Jerusalém a Roma, em um navio, um longo tempo, tempestades e perigos, vários dias, meses até chegar. Mas em meio aos tormentos o Senhor está. Mais uma certeza tenho, que estou seguindo o que é importante para Deus. Importa chegar a Roma e dar testemunho do Senhor. Importa chegar a Roma e falar do teu amor. Senhor, eu sei que nenhum daqueles que comigo está no navio se perderá. De Jerusalém a Roma, em um navio, um longo tempo, tempestades e perigos, vários dias, meses até chegar. Mas em meio aos tormentos o Senhor está. Mais uma certeza tenho, que estou seguindo o que é importante para Deus. Importa chegar a Roma e dar testemunho do Senhor. Importa chegar a Roma e falar do teu amor. Senhor, eu sei que nenhum daqueles que comigo está no navio se perderá. Importa chegar a Roma
dar testemunho do Senhor. Importa chegar a Roma e falar do teu amor. Senhor, eu sei que nenhum daqueles que comigo está no navio se perderá. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela! Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Muito bem, agora 22 horas e 51 minutos. Graças a Deus chegamos até aqui, né? Graças a Deus chegamos até aqui. Às 21 horas, ou melhor, às 22 horas e 51 minutos. E vamos tentar, né? Pelo menos durante esses dias que eu estou aqui em Mariápolis, vamos tentar estar aqui todo santo dia orando, pelo menos à noite, né? Eu acredito que eu vou parar de fazer a oração do meio-dia e fazer esse horário aqui da noite, porque parece ser mais tranquilo, né? Essa hora. Que Deus abençoe os irmãos que nos ouviram, você que nos ouviu não ao vivo, né? Porque esse programa vai ficar aqui disponível até amanhã à noite. Aí pode ser que mais alguns irmãos e amigos venham ouvir ou passar por aqui, né? E tem a sua importância uma transmissão como essa, nós pensamos, porque é algo que a pessoa não precisa, embora tenha a imagem de um rádio, né? Em cima de uma mesa aí, um desenho, a pessoa não precisa ficar olhando para o celular, né? Se ela quiser, ela pode inclusive baixar a luminosidade do celular para não gastar muita bateria do YouTube, do celular, né? E ela pode só ouvir, não é verdade? Se ela estiver dirigindo, trabalhando, há pessoas que trabalham uma hora dessas, estão trabalhando, pode ouvir tranquilamente este programa. Então vamos tentar estar aqui amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Dean. Deus abençoe o irmão Dean. Abençoe você, também sua esposa, a Ádila também. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu termino sempre dizendo: Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.
porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Você acabou de ouvir o programa Escondendo-se na Luz.